foi tudo. Boa noite, queridos munícipes de Tijucas, queridos internautas que nos acompanham para mais uma prestação de contas da vereadora Fernanda Mello Bayer aqui de Tijucas. A gente vai iniciar hoje a prestação de contas, como a gente sempre faz, né, falando sobre tudo que aconteceu na última sessão virtual ocorrida na Câmara de Vereadores de Tijucas no dia 28 de maio de 2020. Então, a última sessão da Câmara de Vereadores de Tijucas, a gente teve a aprovação de um projeto de lei complementar, que era um projeto que foi a segunda votação, que é o projeto número 76/2020. Na verdade, esse projeto foi um projeto aprovado com medidas, né, de enfrentamento emergencial da saúde pública de Tijucas, né? Aquele projeto que a gente já discutiu com relação à extinção dos cargos temporários e comissionados e etc., que nós fizemos uma emenda que acabou sendo recusada. Então, esse projeto ele foi aprovado na última sessão. Além desse projeto de lei, a sessão também aprovou um requerimento de autoria do vereador Isaú Bayer, relacionado à questão dos transportes universitários, né? De várias empresas, né, transportes escolares aqui do nosso município, que se veem numa situação bem difícil ante aos decretos de isolamento e ante a suspensão do período letivo, né, das aulas durante esses meses aí. Então, essas empresas estão paradas, sem poder transportar os alunos para a escola e também sem poder fazer nenhum tipo de transporte devido às medidas de isolamento. Então, o vereador Isaú fez esse requerimento a fim de que fosse repassado esse requerimento à Secretaria de Estado, né, relacionado à situação de que deveria haver um plano de ação para esse ramo de atividade, né, de transporte escolar e universitário, a fim de que esses empresários aí pudessem, de alguma forma, manter-se em funcionamento e angariando recursos, né, nesse período aí relacionado à pandemia. Então, esses foram os projetos de lei e o requerimento aprovado na última sessão. Seguindo a nossa estrutura da nossa live aqui, a gente acabou por apresentar alguns projetos de lei à Câmara de Vereadores, né? Fizemos os protocolos de 3 projetos de lei junto à Câmara de Vereadores. Os projetos são o número 57, que é um projeto que dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos jogradouros públicos, fora dos equipamentos destinados para este fim. Então, esse projeto tenta regulamentar a situação da limpeza, né, urbana, impondo inclusive multa, né, ao cidadão que não jogar lixo na lixeira, ao cidadão que jogar lixo em via pública, em logradouro público, em praça pública, enfim, em todos os lugares públicos, os quais devem ser cuidados por todos, né, e que não se deve jogar lixo em lugar público. Aliás, não se deve jogar lixo em lugar nenhum, né, se joga lixo no lixo. Então, esse é o objetivo do projeto, aplicar multa, tentar enquadrar aí as pessoas, né, em benefício do todo da nossa cidade, para que ela continue bonita, limpa. Afinal de contas, todos que passam por aqui devem ver uma cidade arrumada, limpa, né? Uma cidade que demonstra que os cidadãos realmente têm carinho por ela. Então, infelizmente, como isso não é possível sem uma lei, a gente, na verdade, elaborou aqui essa lei para apreciação na Câmara de Vereadores, tentando aí regulamentar essa matéria. A gente vê muitos vídeos aí do pessoal, né, que para carros, que acaba colocando lixos em lugares públicos e às vezes o próprio município, né, o próprio prefeito não tem como agir, né? Então essa lei permitiria que, na verdade, ele pode sim aplicar uma multa, fazer essas verificações todas e acabar não deixando essas ações impunes, né? O outro projeto apresentado é o de número 58, que dispõe sobre a criação do Banco de Materiais de Construção no município.
A gente pretende, com essa lei aqui, criar um banco de materiais de construção para aquelas pessoas que iniciam uma construção, acaba sobrando material e isso acaba sendo colocado no lixo e a gente não tem um lugar que pudesse centralizar essas doações, centralizar esses recursos para que eles pudessem servir a quem está precisando. Então, o que a gente tenta aqui é criar realmente esse banco de materiais de construção, a fim de que as pessoas menos favorecidas possam ir até o município, conhecer desse banco e acabar utilizando esse material que aquele outro vizinho não precisou utilizar. Num lugar do município, com um aval, com o credenciamento do município, com a organização do município, que poderá fazer, né, esse alojamento desses materiais, esse depósito desse material da maneira correta. Então, esse aqui é o projeto de lei 58, também apresentado pela vereadora. E o último projeto de lei apresentado é o de número 59, que é um projeto que estabelece critérios anticorrupção nas licitações públicas, né? A gente pretende, com esse projeto aqui, estabelecer alguns critérios, né, ligados à transparência, impessoalidade, tentando evitar, evidentemente, atos de improbidade contra a administração pública, desvio de verba e etc. Né? São critérios anticorrupção estabelecidos aqui nessa lei. É claro que aqui a gente não está criando nada, todos esses critérios aqui já estão bem estabelecidos nas leis esparsas, né, federais e algumas até estaduais. O que a gente tenta realmente é revivar, né, a memória dos nossos dirigentes, dos nossos gestores, para que eles realmente, de uma maneira compilada, tenhamos uma lei aqui municipal que contemple aí vários critérios e princípios que a lei federal já determina, já impõe, né? Então, esses aqui são os projetos que a vereadora apresentou na última semana. Além de apresentar os projetos, a gente essa semana recebeu algumas respostas e alguns ofícios. Entre eles, a gente recebeu um ofício da Secretaria de Obras, que está aqui, tá? A gente recebeu um ofício da Secretaria de Obras, né? Do secretário municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Adalto Gomes, aonde ele responde um ofício que a vereadora encaminhou a ele, que é o ofício de número 008. Em função da ausência de sessões, a gente acaba não podendo fazer as indicações e nem os requerimentos no formato da sessão, com aprovação e apresentação a todos os vereadores. Então a vereadora optou por fazer esses ofícios e essas indicações diretamente aos órgãos do município, né? Então a vereadora manda lá para o secretário aquele pedido que o município acabou fazendo para a vereadora. Não leva mais a sessão, mas vai direto lá no secretário. E um desses pedidos foi um pedido de munícipes da rua 13 de Maio, no bairro Areias, para retirada de uma lombada. E a vereadora fez o encaminhamento à Secretaria de Obras, distribuiu lá na Secretaria de Obras no mês de abril, e o secretário de Obras, então, acabou por responder, né, o ofício da vereadora, afirmando o seguinte, que na verdade não consegue hoje retirar a lombada, mas que já está em processo de licitação a recuperação de um maquinário específico que chama máquina de frisagem para a retirada da tal lombada. Então, a altura de meio fio na rua Coronel Conceição, mais precisamente em frente à casa 395. Essa indicação ela foi aprovada junto à Câmara de Vereadores em 2009 e também em 2020. Né? Foi aprovado dia 2 de março de 2020 e foi aprovado dia 24 de abril de 2019. E passados aí quase 2 anos dessa reivindicação, ela nunca tinha sido atendida. E aquela rua continuava com 2 faixas amarelas quando só deveria ter uma. Então eu gostaria aqui de agradecer o diretor do DITRAN, que ao receber esse ofício da vereadora, o ofício na verdade número 1, né, de 2020, prontamente atendeu o pedido, foi lá e acabou por organizar e retirar realmente a pintura nos 2 lados da via, o que ficou perfeito, a comunidade já agradeceu a vereadora, então eu gostaria de agradecer ao diretor do DETRAN por ter atendido esse pedido. Esses agradecimentos e esses ofícios eu também vou fazer
o encaminhamento deles na página, né? Vou postá-los ali para que, se alguém tenha dúvida, pode verificar lá na sequência. Na sequência, a vereadora recebeu também 2 e-mails. E os e-mails dizem respeito, vamos achar os e-mails aqui, dizem respeito. Um e-mail do Igor Torves, recebido via e-mail. Esse munícipe, o Igor, mandou um e-mail destinado à Câmara de Vereadores e que fosse repassado a todos os vereadores, dizendo que ele foi aprovado no concurso para soldado da Polícia Militar, aprovado, né, no último concurso que foi realizado em 2019 e que até hoje ele não foi chamado. Igor, a gente recebeu o teu e-mail, a gente já elaborou um ofício ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, tá? O ofício já está pronto, já está assinado e a gente já providenciou o encaminhamento dele para Florianópolis. Ainda não tem uma prova do recebido, mas acredito que até amanhã a gente já vai ter o recebimento ali pela polícia, tá? A gente encaminhou esse ofício ao comandante geral, né? Comandante Dionei Tonetti, e vamos aguardar então o que a gente pode esperar de resposta do Comando Geral da Polícia Militar, e realmente eu compartilho contigo. É um absurdo que os entes públicos realizam concursos, as pessoas têm que efetuar o pagamento de uma inscrição, né? E, na verdade, na hora de ser chamado, eles têm uma perspectiva de chamarem tantas pessoas e acabam depois por burlar essa expectativa das pessoas e acabam não chamando todos que deveriam, né? E a gente chega ao ponto, assim, de que precisa de 200, eles acabam chamando 100. Então, a população está sempre em déficit da prestação de serviço público, né? Porque eles nunca conseguem atingir o que a população almeja, né? Um número ideal para que a gente realmente tenha segurança, tenha saúde, tenha uma justiça célere, etc. Então, já foi encaminhado o ofício e assim que a gente receber uma resposta, eu também vou estar noticiando, né, para ti, eu já tenho o teu e-mail aqui, assim como também nas redes sociais. Além desse e-mail do Igor, a gente recebeu também um e-mail de um cidadão chamado Guilherme Francisco Salles, que acabou por mandar um e-mail no e-mail do gabinete da vereadora, elogiando o protocolo desse projeto que a gente acabou de ler aqui, que é o de número 59, que estabelece critérios anticorrupção. Então ele diz, né, Fernanda, parabéns pelo projeto de lei abaixo, pertinente, bem fundamentado. Sou pós-graduando em gestão pública municipal, aproveito com muita consistência seus trabalhos desde o início da sua gestão. Guilherme, obrigado, a gente continua à tua disposição e, já que você também é estudante de gestão pública, então também vamos ver se você consegue mandar algumas ideias para a gente de projeto e nos ajudar a fazer o melhor pela nossa cidade, que a gente possa, na verdade, copiar as boas ideias. E às vezes quando a gente está no banco escolar, a gente escuta, a gente está no meio da produção, né? A gente escuta muita coisa boa, muita novidade, muita gente falando sobre gestão pública eficiente e coisas que a gente pode, na verdade, copiar e colar, né? Já dizia o filósofo, nada se cria, tudo se copia. Então a gente tem que aprender realmente a saber aonde estão as coisas boas e copiar para o nosso município, que a gente está precisando de boas ideias, né? Boas ideias, boas ações, e isso vai levar numa eficiente gestão pública. Esses aqui são os materiais recebidos e o que a gente tinha tratado de matéria legislativa. Agora a gente vai tratar, como a gente trata todas as nossas noites de segunda-feira, sobre os assuntos polêmicos aí da semana. Nós temos aqui 2 assuntos polêmicos, né? Um assunto relacionado à Covid-19, né? Nessa semana veiculou aí nos meios de comunicação a aprovação, né, a sanção pelo presidente da República dos valores pertinentes aos estados e municípios, né, que são aí os 25 bilhões de reais da federação, destinados aos programas federativos de enfrentamento ao coronavírus. Uma quantia será destinada aos municípios e uma quantia será destinada aos estados, né, da federação. Nós temos aqui as planilhas divulgadas pelo Senado, né, pela Câmara de Deputados e por onde passou esse projeto de lei,
fazendo aqui as afirmações quanto aos valores que Tijucas estaria apta a receber, né? Então a gente hoje tem notícia de que o município de Tijucas estaria aí por receber a quantia de R$ 4.734.893,04. Esse seria o valor que a federação, né, que a União repassaria ao município de Tijucas no programa federativo de enfrentamento ao coronavírus. Aí se veiculou aí na internet alguns comentários de o dinheiro já veio e para onde é que vai esse dinheiro, se cogitou inclusive pessoas relatando que esse dinheiro seria para pagar a folha de pagamento, que seria, digamos, utilizado para as dívidas que o município já tem, várias especulações sobre esse tema. Por isso que a vereadora se sente na obrigação de comentar sobre esse assunto, né? Independente da situação de onde será o dinheiro, a vereadora e o vereador Isaú já formularam um requerimento ao secretário de Saúde e ao secretário de Administração Pública, aonde os vereadores, até inclusive eu fiz uma resposta, um comentário no Face sobre isso, aonde os vereadores Fernanda e Isaú pretendem saber da Secretaria da Saúde do município quais são efetivamente as medidas do município, né, o planejamento estratégico da saúde municipal acerca do enfrentamento do coronavírus. Ou seja, o que está se fazendo no município em prol da população, da saúde da população e visando a prevenção, diagnóstico recente, enfim, do coronavírus. O que nós queremos saber é o que a população quer saber. O cidadão que chega na unidade de saúde do município, qual é o tratamento que ele tem diferenciado em função de nós estarmos numa pandemia? O que o município vai fazer? Qual é o protocolo de atendimento do município? O cara chegou lá na unidade de saúde de Areias, tossindo, se esbaforindo, com febre, suspeita, né, entre aspas, de estar contaminado por Covid-19. O que a enfermeira faz? Qual é o protocolo que Tijucas tem hoje para o coronavírus? Eu faço essa pergunta porque eu já tive essa pergunta sendo feita para mim por mais de 200 vezes, de chegar caminhoneiro aqui suspeito de corona vindo de São Paulo, de ver criança, de ver pessoas da cidade que foram parar na Unimed em Balneário Camboriú sem saber o que fazer. Então, essa é a pergunta sobre o protocolo de atendimento das unidades básicas de saúde. Outra pergunta que muito se faz para a gente, que a gente também fez ao secretário de Administração e de Saúde. Quantos testes já foram realizados em Tijucas? Tijucas tem teste de Covid? Aonde que está sendo feito esse diagnóstico? Não, Fernanda, o secretário pode responder. Tijucas não tem teste de Covid. O teste de Covid é feito lá pela Secretaria do Estado, é feito em tal lugar, é feito assim. Então são perguntas que, na verdade, as pessoas nos fazem e a gente, na verdade, não sabe o que responder. E mais ainda, os critérios para análise desse repasse de recursos são bem claros. E entre esses critérios estão o número de infectados no município, quantos foram feitos testes, qual é o número da população existente. E esses números a gente não conhece. Então, na verdade, a gente nem sabe quais foram os números que a Secretaria de Saúde repassou ao ente da federação, para que o ente da federação afirme e diga que Tijucas tem direito a 4.800.000, aí, arredondando. Então, são esses critérios e esses números que, na verdade, nós não sabemos e que, infelizmente, nós não temos uma transparência dentro do nosso município. Uma outra situação que a vereadora e o vereador Isaú perguntam aqui é com relação a um fato noticiado pelas redes sociais e tudo, sobre a doação, né, na verdade, de locação de alguns aparelhos respiratórios pela Cerâmica Porto Belo, que foram entregues no Hospital São José. Então, assim, a gente pergunta, os equipamentos foram locados por quanto tempo? Eles vão permanecer ali por que período? Como é que vai ficar a questão da utilização desses respiradores? O Hospital São José irá atender os usuários do Sistema Único de Saúde também em caso de Covid, em caso necessite desses respiradores? A gente já escutou boatos de que os respiradores chegaram, mas aí já não estão funcionando. Chegou, mas não tinha o equipamento tal.
enfim, se escuta de tudo. Então a gente gostaria realmente de ter uma resposta oficial sobre esses equipamentos, se realmente eles estão ali, se eles realmente estão disponíveis à população, em caso de, daqui a pouco, a gente passar a ter outros números ligados à pandemia e à Covid-19. Então, acerca de todos esses relatos aqui feitos e essas curiosidades acerca de onde será gasto o dinheiro, a gente fez esse requerimento. Ele, acho que ainda não foi protocolado, mas deve estar sendo protocolado amanhã na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Administração, para sabermos realmente quais são os critérios e como será utilizado esse dinheiro. A gente acabou não fazendo esse protocolo ainda, em função de que esse dinheiro ainda não chegou no município. Porém, já se tem notícia, através dos sites aí, de que preenchidos os requisitos legais ali impostos pela Lei Complementar 101, né, de 4 de maio, que é o projeto original aqui do Congresso Nacional, esse dinheiro ele vai poder ser liberado até agora na segunda quinzena de junho. Então agora realmente chegou a hora, já que essa quantia realmente já foi sancionada pelo Presidente da República, nós realmente chegou a hora da gente saber quais são os critérios, quais são os projetos, qual é o planejamento que a Secretaria de Saúde e Administração tem para utilizar esse dinheiro no enfrentamento do coronavírus. Eu escutei muita gente dizer que esse dinheiro seria utilizado, né, para dívidas que o município já tem. Vai pagar funcionário, vai pagar folha de pagamento, vai pagar tudo que deveria ter pago com a receita que não veio, em função da crise. No entanto, a gente tem que deixar muito claro, e as pessoas têm que saberem disso, que essa lei que estabeleceu esse programa federativo do enfrentamento ao coronavírus tem um artigo, que é o artigo 2º, parágrafo 1º, com relação à suspensão das dívidas dos municípios frente à União, né? E que ali, letra da lei, é muito claro, e é dito o seguinte: deverão os recursos decorrentes da suspensão ser aplicados preferencialmente em ações do enfrentamento da calamidade pública decorrente da Covid-19. Então, assim, essa lei, ela foi criada em razão de uma doença, né? De uma doença que ainda a gente não tem cura, de uma pandemia que vem assolando o país. Então, deve ser prioridade da gestão pública impedir que essa pandemia chegue aos nossos munícipes, né? Então não se pode aceitar simplesmente uma desculpa dessas, né? De que se vai usar o dinheiro da suspensão desses recursos aqui que deveria estar sendo pago para a União em prol de uma gestão que já está sendo feita, uma má gestão, né? Porque, convenhamos, com o recurso que se tem na saúde, não se ter ainda esses equipamentos para servir a população, e se depender de uma situação dessa de pandemia e de uma situação de um aporte do governo federal em função disso, já se prova que realmente nós estamos na contramão de uma gestão eficiente da saúde. E ainda assim tem gente defendendo que não precisa usar o dinheiro na saúde, que vamos usar esse dinheiro então para tapar o buraco da gestão que não está sendo bem feita, né? Então realmente é inadmissível. Os números estão aí. A lei complementar aprovada no Congresso Nacional tem limites, tá? Entre eles, uma coisa que chama muita atenção aqui nessa lei é a questão da transparência, tá? Observância das obrigações de transparência, controle de fiscalização referente ao período cujo atendimento será objeto de futura verificação por órgãos de fiscalização e controle, tá? Então, assim, tem que dizer o que vai fazer com esse dinheiro que é do coronavírus, sim. Tem que dizer onde é que vai sair esse dinheiro, quantos testes vai ser comprado, para onde que vai ser esses insumos, em qual posto vai ter. É letra da lei, está aqui. Então tem que prestar conta. Claro que já teria que prestar conta de qualquer maneira, mas não pensem não que vão dizer aí que vão tapar buraco dessa má gestão que a gente está vivendo e vão deixar as pessoas sem um atendimento correto lá no posto de saúde e com respeito a todas as políticas públicas da pandemia, porque isso não vai dar certo. A vereadora vai denunciar.
Eu quero saber se tem respirador suficiente para as pessoas e se essas políticas públicas, sim, de atendimento ao coronavírus, com recebimento aqui de quase 5 milhões, vão parar na saúde pública, sim. Vão parar na casa da população, sim. A pessoa que está infectada ou que tem risco de infecção no município tem o direito de chegar numa unidade básica e, no mínimo, ser testado. Coisa que eu não vi acontecer no nosso município aí, passados já 60 dias dessa pandemia. O que é um absurdo. Não dá para se admitir uma coisa dessa. É um absurdo. Eu não vi ninguém chegar e dizer: Fernanda, eu fui atendido, estou com suspeita e recebi, tá aqui o exame. Não. É tudo, ninguém sabe onde vai, ninguém sabe onde é que foi feito esse exame, ninguém sabe qual é o posto que está fazendo, não tem um critério para a feitura desse exame, não tem um protocolo. Ah, a pessoa chegou nesse estado, vai ganhar o exame, chegou noutra situação, não precisa o exame. Todo mundo é tratado igual. Então a gente está ouvindo realmente situações muito tristes acontecendo no nosso município. E, falando ainda na questão do coronavírus, não podemos esquecer que a partir do dia 27 de maio, né, o prefeito municipal editou um decreto, número 1547, que está aqui em minhas mãos, tá? Esse decreto, ele diz o seguinte, que todos nós temos que usar máscaras no território do nosso município, tá? Então, quer dizer, esse aqui é um decreto bem importante, tem a capacidade de preservar muito a nossa vida. A utilização dessas máscaras domésticas já é comprovado que são muito eficientes e que a gente tem que usar sim, gente, tá? Tem que usar a máscara sim, ó. Fui lá no banco lá essa semana, já ganhei uma máscara aqui do Banco do Empreendedor, a quem eu deixo já um abraço aqui, a Annelise, a Adriana, a Patrícia. E todos os órgãos públicos, aí a Unimed fez uma distribuição de máscara também na nossa cidade, e todas as grandes empresas estão apostando realmente nesse santo remédio, que na verdade hoje é a única vacina que nós temos contra o coronavírus. Tijucas hoje temos aqui 16 casos confirmados, de acordo com os boletins diários aí da pandemia que está sendo distribuído pela administração pública municipal. E chegando ao fim do nosso bate-papo de hoje, muitos devem estar se perguntando por que a vereadora veio para a live depois de ter sido espancada. E não é isso, né, gente? Não foi isso que aconteceu comigo. Não foi isso que aconteceu comigo. Mas isso vem acontecendo na nossa cidade e com muitas mulheres. E hoje eu acordei com essa triste notícia, vinculada pelo Jornal Razão, de que nós tivemos no nosso município uma situação envolvendo uma senhora, que eu não sei quem é, né? Nem se trata de uma senhora, é uma jovem, que foi estuprada pelo seu ex-companheiro e foi esfaqueada por ele. São notícias que me chocam, é uma causa que me comove, e como mulher eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. E me maquiar, mostrar para vocês o que é a violência, foi a melhor maneira que eu achei de chegar talvez a vocês e chocá-los. Porque é assim que acontece. E digo mais às mulheres, a violência doméstica, ela não começa com chutes, pontapés e facadas. Ela começa com a violência psicológica, com a doença de querer achar que a mulher não tem capacidade para fazer as coisas, com o controle do dinheiro da mulher, com a violência moral, né? Quando as pessoas são caluniadas, né? Porque só porque é mulher, ela tem que ser sem vergonha, ela tem que ser, né? 1000 adjetivos de uma mulher, né? Se a mulher tem uma atitude mais ofensiva, ela é louca, e assim vai. E tudo isso não passa de violência. Por mais que nós, dentro de uma sociedade machista, não entendamos assim. Nós achamos que é normal. Mas eu quero dizer às mulheres e aos homens, nessa noite de hoje, depois de receber uma notícia dessa, que um ex-companheiro estupra a companheira, esfaqueia a companheira e mais, gente, na presença dos 2 filhos. Tá? Um de 1 ano e meio e um de 3 anos. Então, assim, né? O que dizer
O que fazer como vereadora, como uma pessoa envolvida em política pública, para impedir e trazer essa consciência à nossa sociedade e aos nossos homens, né? Porque essa consciência depende muito dos nossos homens. Então, a maneira que a vereadora achou de chamar a atenção hoje foi com essa maquiagem. Os dedos quebrados, o rosto roxo, a marca das esganaduras. Eu sei que eu não sou vítima disso, mas quantas de vocês já foram vítimas disso, né? Então, gente, essa maquiagem, ela pretende fazer isso, mostrar para vocês a realidade da violência. Essa realidade que ninguém quer mostrar, porque nenhuma mulher quer aparecer numa live ou na televisão com esse rosto. Sabes como que elas vêm aqui no meu escritório quando elas são violentadas? De óculos escuros. Elas pretendem esconder a violência, porque elas têm vergonha da violência. E nós, mulheres, não podemos ter vergonha da violência. O homem que é pai de uma menina, de uma moça, de uma mulher violentada, não pode ter vergonha da violência. A gente tem que enfrentar a violência através de políticas públicas, através da nossa voz, através do incentivo público à delegacia da mulher, aos órgãos de proteção à mulher, às campanhas institucionais que nós podemos fazer para conscientizar as crianças, adolescentes do valor que todas nós sabemos que temos. Porque toda mulher merece ser feliz, merece ser valorizada. E essa é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês na noite de hoje. Me solidarizar com essa pessoa que foi vítima dessa violência e com todas as outras que a gente sabe que sofrem. Deixar aqui o meu contato, deixar aqui as minhas redes sociais à disposição de vocês. Além de ser mulher, de ter essa causa correndo nas veias, de querer defender e proteger a todas as mulheres. Nós já temos em Tijucas hoje, através de uma lei do Poder Legislativo, a quem eu já deixo aqui um agradecimento especial ao nosso presidente, vice Natália Silvino, que acabou, através de uma portaria, instituindo a Procuradoria da Mulher no Legislativo de Tijucas. Eu sou a procuradora da mulher escolhida pelo presidente. Nós temos ainda uma procuradora adjunta, que é a vereadora Maria Edésia. E em função de todos esses transtornos da pandemia, nós não estamos conseguindo ainda atender as mulheres violentadas em Tijucas da maneira com que elas merecem. Mas isso vai passar, a gente vai começar a instituir essa procuradoria a fim de que a Câmara de Vereadores, através das vereadoras, através da sua presidência, possa também ser um braço, um afago, um beijo amigo a essas mulheres violentadas e que precisam nada mais, nada menos do que amparo, né? Terminando a noite de hoje, era esse o recado e esses são os informativos do Poder Legislativo. E eu quero que vocês terminem a noite de hoje mesmo emocionados e repensando sobre as causas das mulheres, o incentivo que a gente tem que dar ao empoderamento feminino e dizer às mulheres que nós temos que nos envolver na política. Para quê? Para que os nossos anseios sejam realizados através de políticas públicas. Enquanto nós deixarmos as decisões políticas nas mãos dos homens, nós não teremos aquela almejada creche, nós não teremos aquela nossa almejada delegacia da mulher, nós não teremos aquela ginecologista que a gente quer no posto de saúde, nós não teremos os preservativos que nós queremos no posto de saúde, nós não teremos a educação que nós almejamos aos nossos filhos. Então, um forte abraço no coração de todas vocês e contem comigo, contem com a Procuradoria da Mulher no Legislativo e nós vamos estar comunicando aqui assim que ela realmente já estiver atuando e pronta para recebê-las. Um forte abraço no coração de todos. Boa noite.